eu sou professora do Jaleco, atualmente sou residente de hematologia do Hospital das Clínicas da USP. Hoje eu vou conversar com vocês sobre tromboelastografia. Meu objetivo nessa palestra é transformar esse exame tão complexo numa coisa mais fácil e prática. Então, para começar, eu tenho que me perguntar, ou melhor, eu tenho que perguntar para vocês por que é que vocês precisam conhecer a tromboelastografia? Por que vocês precisam saber interpretar um tromboelastograma? Por que vocês não podem simplesmente usar um TAP ou um PTTA, né, o tempo de protrombina ou o tempo de tromboplastina parcial ativada? Olha, para explicar a importância do tromboelastograma, eu preciso explicar para vocês o contexto no qual ele foi idealizado. O tromboelastograma ele foi idealizado para ser um exame rápido, objetivo e preciso a ser utilizado num contexto intraoperatório, num contexto de sangramento intraoperatório. Isso porque a gente sabe que a transfusão de hemocomponentes e hemoderivados de forma indiscriminada no contexto intraoperatório pode impactar em mortalidade, em piora de mortalidade. E é por isso que a gente precisa de um exame que consiga oferecer para a gente uma informação rápida de qual elemento da coagulação pode estar faltando naquele contexto de sangramento. Principalmente se a gente pensar em cirurgias como cirurgia cardíaca, transplante hepático, cirurgias que envolvem grande perda sanguínea. São nessas cirurgias que a gente precisa lançar mão desse tipo de exame. E por que o TAP e o PTTA sozinhos não são suficientes para dar um diagnóstico de qual é a causa de sangramento intraoperatório? Para te responder essa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: quais são as principais causas de sangramento no contexto perioperatório? Vamos lá, as principais causas de sangramento no contexto perioperatório são acidose, hipotermia e plaquetopenia dilucional. A hipocalcemia também é uma causa importante de sangramento no intraoperatório, mas vamos focar nessas três: acidose, hipotermia e plaquetopenia dilucional. Beleza. Diante desse conhecimento, pensa comigo, como é que são processadas as amostras de sangue para a realização do TAP e do PTTA? Olha, Luísa, justamente hoje no café eu estava conversando sobre isso, sobre o processamento de amostras para TAP e PTTA. Não, tudo bem, beleza. Eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo sabe, e justamente a minha função aqui é explicar. Como é que a gente processa essas amostras? Então, beleza, colhi o sangue do paciente no tubinho azul, que é aquele tubo que tem o citrato como anticoagulante. Uma vez que eu colhi esse sangue, eu centrifugo a amostra. Então, se eu centrifuguei a amostra, eu separei uma fração eritrocitária de uma fração plasmática rica em plaquetas, eu já excluí a possibilidade de diagnosticar um sangramento por plaquetopenia dilucional. Porque se eu tirei uma parte da minha solução, que era o componente eritrocitário, eu já não saberei se a minha plaqueta está diluída em relação ao todo. Então, centrifugando, eu já não consigo mais diagnosticar um sangramento por plaquetopenia dilucional. Uma vez que eu peguei esse plasma rico em plaquetas, eu adiciono um tampão fisiológico. E o tampão fisiológico, ele justamente equilibra o pH, ele reverte a acidose, de modo que a análise do TAP e do PTTA, ela já não consegue mais me mostrar se o sangramento do meu paciente se deve à acidose ou não. E por fim, para fazer a leitura do meu exame, eu preciso aquecer a amostra a 37 graus. O processamento da amostra, do TAP e do PTTA, ele até pode ser feito a 18 a 25 graus, mas a leitura ela requer um aquecimento de pelo menos 1 minuto a 37 graus. Então, você concorda comigo que todos os processos pré-analíticos que envolvem o processamento da amostra de sangue para avaliação do TAP e do PTTA, eles já revertem essas causas principais de sangramento intraoperatório que eu falei para vocês? Então, além de serem exames que geralmente demoram um pouco mais para sair, eles ainda são exames que acabam, durante o processo, revertendo as principais causas de sangramento intraoperatório. Isso sem contar no cloreto de cálcio que eles acrescentam na amostra, e aí também já reverte a hipocalcemia. Então, pensando nisso, é que esses exames, eles sozinhos, não servem para nos ajudar a descobrir por que o nosso paciente está sangrando ali, naquele momento, no intraoperatório. Para isso, a gente precisa de um exame rápido, um exame prático,
e que vai me oferecer uma informação pontual sobre o que eu preciso fazer naquele momento, para aquele sangramento ameaçador à vida no contexto intraoperatório e que muitas vezes eu posso até adaptar aos pacientes críticos. Pensa, o paciente crítico, ele comumente faz acidose metabólica, acidose lática. O paciente crítico, ele pode estar hipotérmico, ele pode estar com plaquetopenia dilucional, pode ser um paciente politraumatizado, que recebeu uma grande infusão de fluidos. Então, o paciente crítico, ele muitas vezes simula esse paciente no intraoperatório, esse paciente que tem todas essas causas de hemorragia incontrolável. Então, por isso que o tromboelastograma também pode ser utilizado para esse nicho específico de pacientes. E uma vez que eu peço o tromboelastograma, o que eu vou ter é justamente uma representação gráfica da formação do coágulo. Gráfico esse que o eixo Y é o eixo em milímetros e o eixo X é o eixo em tempo transcorrido em minutos. Então, eu vou ter, ao longo do tempo, uma representação gráfica do tamanho do coágulo que eu estou formando. Então, esse processo, todo esse processamento da amostra vai me dar informações sobre a iniciação, a amplificação, a propagação e até mesmo a destruição do coágulo. Então, vamos por partes. Todas as etapas da formação do coágulo e todas as etapas que eu preciso analisar em um tromboelastograma. Trouxe para vocês um tromboelastograma a ser realizado em tempo real. Então, beleza. Comecei o tromboelastograma. Esse primeiro traçado, esse primeiro momento, a primeira informação que eu recebo do tromboelastograma é tão somente a cascata de coagulação. Lembra, a cascata de coagulação é essa que é formada pela via extrínseca e a via intrínseca. A via extrínseca, ela se inicia pela lesão endotelial, com liberação do fator tecidual. Fator tecidual esse que se liga ao fator 7, ao cálcio, formando o complexo tenase extrínseco. Enquanto, por outro lado, lá na via intrínseca, eu tenho uma superfície de contato negativamente carregada, a qual se liga o fator 12, se liga a pré-calicreína, se liga o cininogênio, de modo a ativar esse fator 12. Esse fator 12 ativado juntamente com o fator 11 ativará esse fator 11. O fator 11 é ativado. O fator 11 ativado com o cálcio, o fator 9, ativará esse fator 9. E o fator 9 ligado ao fator 8 ativado e com o cálcio formará o complexo tenase intrínseco. Gente, complexo tenase extrínseco e intrínseco. O nome não é à toa. Tenase. Ten é 10. Por quê? Esses complexos serão responsáveis pela ativação do fator 10. Esse fator 10 ativado com o fator 5 ativado, com o cálcio e fator plaquetário, formarão o complexo protrombinase. E o complexo protrombinase será responsável pela conversão de protrombina a trombina. E a trombina, por sua vez, ela vai ativar fator 9, fator 8, fator 5, retroalimentando toda a cascata de coagulação e, principalmente, degradando fibrinogênio em fibrina, para que essa fibrina, esses multímeros de fibrina formados, eles formem um emaranhado entre si, juntamente com as plaquetas e estabilizados pelo fator 13. Lembra, o fator 13 é aquele que estabiliza o coágulo, é aquele que permite a formação de ligações covalentes entre as fibrinas, é aquele que deixa o coágulo mais rígido. Então, este coágulo que terá se iniciado a partir da lise do fibrinogênio em fibrina é a nossa próxima etapa do tromboelastograma. Então, beleza, já mostrei para vocês que esse traçado inicial é tão somente a cascata de coagulação. Ele atende pelo nome de tempo R. Pessoal, existem várias modalidades de tromboelastograma. O que eu estou mostrando para vocês é o tromboelastograma clássico, convencional. E os parâmetros do tromboelastograma clássico, quando em outras modalidades, eles podem receber outros nomes, mas os significados são os mesmos, tá? Então, o tempo R, que é esse pequeno traçado inicial, ele é justamente a cascata de coagulação. Então, você tem que concordar comigo que todos os fatores que mexem na concentração de fatores de coagulação, eles alargarão
o tempo R. Então, o tempo transcorrido do início da coagulação, do início da cascata de coagulação, até o produto final, que é a formação de trombina e a degradação de fibrinogênio em fibrina, estará compreendido no tempo R. Então, fatores que aumentam o tempo R. Fatores que alteram a concentração de fatores de coagulação, seja anticoagulação plena, seja uso de inibidores de vitamina K, varfarina, ou a deficiência de fatores de coagulação por si só. Às vezes é um paciente crítico que está com nutrição parenteral total, e aí esse paciente ele tem menos vitamina K e, consequentemente, ele terá menos fatores dependentes de vitamina K a serem produzidos. Ou é um paciente hemofílico, tem hemofilia A ou B, então ele tem deficiência de fatores 8 ou 9. Então, esses pacientes é que terão um alargamento de tempo R. E a representação gráfica é essa aqui. Aqui acima eu tenho um tromboelastograma normal e abaixo eu tenho um tromboelastograma com um tempo R bem alargado, denotando uma cascata de coagulação que demora para acontecer, que demora para ter o seu produto final e demora para iniciar a formação do coágulo. Uma vez que eu iniciei a formação do coágulo, essa é a minha representação gráfica. Lembra a altura do coágulo pelo tempo transcorrido. E o momento inicial da produção do coágulo é esse que a gente chama de tempo K. O tempo K é o tempo que eu levo para passar de 2 para 20 milímetros de altura do coágulo. Então, entende comigo, é o tempo que eu preciso para começar a formação do coágulo. É o tempo que eu preciso para atingir essa altura de coágulo. Esse parâmetro ele me dá uma informação de qualidade de coágulo. E ele depende principalmente de 3 fatores: plaquetas, disponibilidade de fibrinogênio a ser convertido em fibrina e fator 13, que, como eu já falei para vocês, estabiliza o coágulo. Então, situações que eu tenho plaquetopenia, ou hipofibrinogênemia, ou deficiência de fator 13, esse tempo que eu precisarei para atingir uma altura de coágulo, ele vai alargar. Aqui um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um tromboelastograma de um paciente que tem esse tempo K bem alargado. Veja, ele demora para atingir os 20 milímetros de altura do coágulo. E uma vez que eu transfundo plaqueta, eu consigo corrigir essa lentificação do tempo K. Eu tenho também um outro parâmetro que me fala sobre a qualidade do coágulo, sobre a dinâmica de formação do coágulo, que é o ângulo alfa. O ângulo alfa é a inclinação que eu tenho desde o final do tempo R até o tempo K. Então, basicamente, é quão inclinada está a minha curva. Pense comigo, se eu estou numa situação em que eu rapidamente alcanço os 20 milímetros de altura de coágulo, em que eu rapidamente consigo fazer essa coagulação, montar esse coágulo, eu tenho uma situação de hipercoagulabilidade. Se eu tenho esse ângulo mais obtuso, mais aberto, que alcança mais rápido essa altura, é uma situação de hipercoagulabilidade. Define-se por hipercoagulabilidade quando eu tenho esse ângulo maior do que 80 graus. Por outro lado, se eu demoro para conseguir atingir os 20 milímetros, se esse coágulo não está muito bem formado, se a minha dinâmica de formação de coágulo ela é lentificada, fazendo com que meu ângulo alfa ele seja mais agudo, ele seja mais lentinho, mais fechado, menor do que 70 graus, eu posso inferir que existe uma situação de hipocoagulabilidade. Ainda, como parâmetro de avaliação da firmeza do coágulo, da altura do coágulo, eu tenho a amplitude máxima. A amplitude máxima é a altura máxima que o meu coágulo vai chegar. Então, quer dizer, a máxima interação que eu tenho entre fibrinogênio, entre fibrina e plaquetas, e quão estável esse meu coágulo é. Então, o que vai interferir na amplitude máxima? Plaqueta e fibrinogênio. Então, se eu tenho uma situação de plaquetopenia ou hipofibrinogênemia, a altura do meu coágulo tende a ser mais baixa. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma situação de plaquetose, de hipercoagulabilidade, o meu coágulo tende a ficar mais alto, tende a ficar mais bojudo. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui esse primeiro gráfico é um tromboelastograma normal, o segundo é uma situação de hipocoagulabilidade, seja por plaquetopenia, seja por hipofibrinogênemia. Repara, a altura desse gráfico é bem menor do que a do meu primeiro, que é um normal.
E por último, eu tenho uma situação de hipercoagulabilidade, seja por plaquetose, seja por excesso de fibrinogênio, enfim. E aí, nesse caso, a altura do meu coágulo ela está bem maior. Aqui eu vejo um gráfico bem mais bojudo do que o meu normal. E por último, eu tenho como evento final e que equilibra a coagulação a degradação do coágulo, a lise do coágulo, que é a fibrinólise. A gente depende da fibrinólise para manter um equilíbrio entre o que coagula e o que sangra. Só que essa fibrinólise ela tem um limite para ocorrer. O limite aceitável é de 15%, ou seja, todo o coágulo que eu produzir, tudo bem se eu lisar até 15% dele. Faz parte do processo fisiológico. Mas se eu começar a alisar mais do que 15%, eu posso estar diante de uma situação de hiperfibrinólise. E o parâmetro que me fornece essa informação é a lise máxima do coágulo. Do ponto de vista do tromboelastograma, eu posso ter a lise do coágulo em 30 minutos, em 60 minutos, e o percentual de coágulo que eu liso ao final do processo. Se esse percentual ficar maior do que 15%, eu posso dizer que eu tenho uma hiperfibrinólise. Então, veja, aqui no tromboelastograma normal, eu espero até 15% de queda da altura de coágulo em função da fibrinólise. Mas se eu fibrinolizar muito mais do que isso, se eu diminuir mais do que 15% de altura de coágulo, eu tenho uma situação patológica de hiperfibrinólise. Então, essas são as etapas principais que são contempladas pelo tromboelastograma. E como que essas etapas se encaixam nos determinados contextos patológicos? Então, vamos lá. Aqui eu mostro para vocês um status de um paciente com hemostasia normal, como que é o traçado desse paciente e como que se comporta cada parâmetro diante disso. Então, nesse meu primeiro exemplo, eu tenho uma condição de hemodiluição ou deficiência de fatores de coagulação. Se está hemodiluído, ele acaba diluindo também os fatores de coagulação. Veja, eu falei para vocês, evento primário da coagulação, a cascata de coagulação. Quem vê cascata de coagulação no tromboelastograma é o tempo R. Se eu tenho deficiência de fator de coagulação, seja por inibidor de vitamina K, seja por heparina, seja por NPT, seja por hemofilia, que seja, o tempo R está alargado. O tempo K e o ângulo alfa, eles tendem a estar normais. É mais comum que você encontre os normais, mas eles podem alterar também. Pensa comigo. Se eu tenho um paciente que tem muito pouco fator de coagulação, ele também gerará, ao final da cascata, pouca trombina. E essa pouca trombina converterá pouco fibrinogênio em fibrina. Tendo pouca fibrina, terei um emaranhado fraco de fibrina, eu terei pouco coágulo a ser formado. E isso será formado de uma forma lenta. Então, é possível, apesar de não ser o mais comum, que em situações de deficiência de fator de coagulação, eu também tenho um aumento do tempo K, ou seja, o tempo que eu levo para alcançar 20 milímetros de altura de coágulo, ele será mais alto e o ângulo alfa ele será mais baixo, porque o ângulo alfa ele estará mais fechado, mais lentificada a progressão do tamanho do coágulo. A amplitude máxima, ela também tende a ser normal, mas ela pode vir diminuída porque às vezes o paciente tem tão pouco fator de coagulação que tem pouquíssima fibrina, então ele quase não consegue formar um coágulo muito alto em função disso. Mas lembra, na situação de deficiência de fator de coagulação, o mais comum é que o tempo R alargue, beleza? Próxima situação. Então, na hipofibrogenemia, gente, o fator de coagulação está ali, o problema não é fator de coagulação, então o tempo R está normal. Por outro lado, apesar de eu conseguir ter uma cascata de coagulação efetiva em formar trombina, na hora em que eu for converter o fibrinogênio em fibrina, eu não terei fibrinogênio para isso. Então, a tendência é de que o tempo K alargue e o ângulo alfa diminua. Pensa comigo, eu tenho pouca disponibilidade de fibrinogênio. Então, por mais que eu consiga formar muita trombina, na hora de converter esse fibrinogênio em fibrina, eu não terei substrato para isso. Então, o início da formação do coágulo ele será lentificado. A qualidade do coágulo ela será prejudicada. Então, o tempo que eu levarei para atingir os 22 milímetros de altura, ele estará alargado. E aí, consequentemente, o ângulo alfa estará mais baixo. A amplitude máxima também. Eu tenho pouco fibrinogênio, eu tenho pouca fibrina, então a amplitude máxima do meu coágulo estará reduzida.
Se eu tiver plaquetopenia ou disfunção plaquetária, é bem semelhante. O tempo R é normal, afinal a cascata de coagulação está preservada, mas na hora em que eu começar a formar o coágulo, eu não terei o substrato para isso. Então, o tempo K, ele tende a aumentar e o ângulo alfa, ele tende a diminuir. Por que eu coloquei normal ou alto e normal ou baixo? Porque o parâmetro do tromboelastograma, que é mais sensível à plaquetopenia, é a amplitude máxima. Não é nem o K, nem o ângulo alfa. Então, hipofibrinogenia e plaquetopenia dão representações gráficas muito semelhantes, mas a gente consegue distinguir uma da outra percebendo que a plaquetopenia ela altera muito mais a amplitude máxima e a fibrinogenemia, hipofibrinogenia, ela altera muito mais o tempo K e o ângulo alfa. Então, as duas podem vir o tempo R normal, com o tempo K aumentado, o ângulo alfa diminuído e a amplitude máxima diminuída. Só que elas têm essas minúcias. Em relação à disfunção plaquetária, gente, o tromboelastograma ele não é exatamente o melhor exame para mostrar a disfunção plaquetária em termos de sensibilidade. Mas eu também posso ver um coágulo mal formado com uma amplitude baixa se o paciente tiver uma disfunção plaquetária. Só uma dica, pessoal. O tromboelastograma ele serve para mostrar situações patológicas, mas ele também pode te ajudar a mostrar situações não patológicas. Por exemplo, se eu tenho um paciente no contexto intraoperatório que está com 50 mil plaquetas ou 40 mil plaquetas, e eu faço um tromboelastograma e a amplitude máxima do coágulo está normal, o tempo K está normal e o ângulo alfa está normal, provavelmente ele não está sangrando por causa dessas 50 mil plaquetas ou 40 mil plaquetas. Só um exemplo que eu te dou, um paciente que é cronicamente plaquetopênico, mas que não sangra em função disso, o paciente hepatopata. O paciente hepatopata, o paciente com hiperesplenismo, ele consome plaqueta, ele é um paciente plaquetopênico, só que ele compensa isso em níveis de fator 8. Então, ele não é um paciente que tem tendência à hemorragia. Então, o tromboelastograma, ele ajuda bastante a gente a identificar uma situação não patológica. Então, se o paciente está na tua cara, sangrando, você acha que é por deficiência de plaqueta, mas ele tem todos os parâmetros que avaliam plaquetas normais, pode não ser necessário transfundir plaqueta para esse paciente. Pode não ser essa a causa do sangramento dele, beleza? Em relação à hiperfibrinólise primária, o que eu tenho é um tempo R normal, a cascata de coagulação está normal, o tempo K normal, o ângulo alfa está normal, porque eu consigo formar o coágulo normalmente, mas a amplitude máxima ela pode até estar reduzida. Preste atenção, se eu tenho uma hiperfibrinólise ocorrendo com muita velocidade, às vezes o coágulo nem é formado, ele mal é formado, ele já é lisado, ele já é degradado. Então, eu posso ter uma amplitude máxima de coágulo um pouquinho mais baixa. Mas o que marca essa condição patológica é o CL alto. É a lise do coágulo alta. É a lise máxima maior do que 15%. É isso que marca essa condição de hiperfibrinólise primária, tá bom? Só lembrando uma coisa, nas condições de hiperfibrinólise primária, o que acontece geralmente é a destruição de fibrinogênio. Então, o paciente pode tanto ter um tempo K e um ângulo alfa normais, como pode estar discretamente diminuído, tá bom? Mas o mais importante é saber que esse paciente que faz muita fibrinólise, ele vai ter um tempo, uma lise de coágulo aumentada. Por outro lado, se eu tiver uma hiperfibrinólise secundária, por exemplo, uma coagulação intravascular disseminada, a expressão gráfica vai ser totalmente diferente. Repara, numa coagulação intravascular disseminada, o que eu tenho é uma hiperativação da cascata de coagulação, é uma hiperativação plaquetária. Então, inicialmente, eu formo muito coágulo. E eu formo coágulo muito rapidamente. Então, o tempo R ele é bem curtinho. A altura desse meu coágulo ela é bem mais alta. O meu tempo K ele é bem curtinho. O ângulo alfa ele é bem alto, porque eu rapidamente formo esse coágulo. Mas com essa mesma rapidez eu degrado esse coágulo. Isso é típico de situações de coagulação intravascular disseminada com hiperfibrinólise. Só lembrando, não existe só um tipo de coagulação intravascular disseminada. Existem alguns tipos de coagulação intravascular disseminada e o que diferencia uma da outra é o perfil de fibrinólise. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está em coagulação intravascular disseminada por alguns cânceres, como leucemia promielocítica aguda, câncer de próstata, o padrão é
coagular muito, mas também sangrar muito. É aquele paciente que você vai funcionar um catéter e não para de sangrar de jeito nenhum, é aquele que sangra pela sonda nasentérica, sangra pela sonda nasogástrica, é aquele paciente que sangra. É diferente do paciente com coagulação intravascular disseminada por sepse, por exemplo, porque o que predomina na sepse não é a hemorragia. O que predomina na sepse é a trombose. Então, o paciente, isso até ajuda a gente a diferenciar entre os tipos de coagulação intravascular disseminada. Por exemplo, na sepse, a gente não vai ter uma lise de coágulo tão marcada quanto nas coagulações intravasculares disseminadas com leucemia, por exemplo. Então, nesse paciente com hiperfibrinose secundária, o que eu vou ter é um tempo R bem curtinho, é um tempo K bem curtinho, um ângulo alfa bem alto e uma amplitude máxima bem alta. O paciente está protrombótico, o paciente está com hipercoagulabilidade. Só que do mesmo jeito que ele alcança uma amplitude máxima bem alta, ele lisa esse coágulo rapidamente, mais que 15%, caracterizando um quadro de hiperfibrinólise. E por último, uma situação de hipercoagulabilidade. A hipercoagulabilidade é o oposto de tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. É o paciente que trombosa, o paciente que rapidamente a cascata de coagulação é deflagrada e ela termina. É um paciente que rapidamente consegue formar o seu coágulo, então o tempo K também é bem curtinho. O ângulo alfa dele é grande, é um ângulo alfa bem agudo, bem aberto, porque ele sobe rapidamente a altura do coágulo. E a amplitude máxima ela tende a ser mais alta também. Esse é aquele paciente que tem aquele gráfico mais bojudo. Então, gente, diante desses traçados aqui que eu mostrei para vocês, é que vocês vão se guiar diante de um paciente que está sangrando ou trombosando. Beleza, o paciente está na minha cara, no intraoperatório, sangrando pra caramba, está com o tempo R super alargado. Eu sei que a questão ali é deficiência de fator de coagulação. É um paciente hemofílico? Vou transfundir fator de coagulação específico. É um paciente usuário de inibidor de vitamina K? Vou dar plasma fresco congelado para ele, vou dar complexo protrombínico, o que seja. Por outro lado, é um paciente que está sangrando pra caramba, que não consegue ter uma boa firmeza de coágulo, uma boa amplitude de coágulo, que tem um tempo K muito alargado, um ângulo alfa bem baixinho, pode ser fibrinogênio, pode ser plaqueta. Você pode fazer concentrado de fibrinogênio para ele, você pode transfundir plaqueta para esse paciente. Se por outro lado é um paciente que ele até forma coágulo, só que ele lisa todo esse coágulo porque tem uma hiperfibrinólise, o que eu tenho que fazer é dar um antifibrinolítico, que é um ácido tranexâmico, por exemplo. Então, essas situações aqui, elas auxiliam a gente, diante de uma situação clínica específica, a tomar uma conduta imediata e que pode salvar a vida do paciente. Só para fazer um adendo, eu trouxe para vocês algumas explicações sobre o ROTEM. O ROTEM, ele é o que eu chamo do irmão rico do TEG. Ele é uma modalidade do tromboelastograma que fornece algumas informações adicionais. O ROTEM, ele tem alguns parâmetros que são análogos ao TEG. Por exemplo, no TEG, o tempo R, eu vou chamar de CT no ROTEM. O tempo K, eu vou chamar de CFT no ROTEM. E o MA, que é a amplitude máxima do coágulo no TEG, eu chamo de MCF no ROTEM. Beleza? Ambos dão informações também sobre lise de coágulo. O que o TEG me dá de informação adicional em relação a... O que o ROTEM me dá de informação adicional em relação ao TEG? O ROTEM, ele tem 5 formas de analisar o coágulo. Tem o INTEM, que é uma modalidade do ROTEM que avalia a via intrínseca. O EPTEM, e aí o EPTEM ele é extremamente importante quando eu estou, por exemplo, num contexto de cirurgia cardíaca, em que eu preciso anticoagular o paciente, ou um paciente que usa heparina em dose plena, porque ele possui heparinase. Então, se eu estou diante de um paciente com CT alargado, que eu acredito que seja pelo uso de heparina, e eu adiciono heparinase, e a curva dele, ela normaliza, eu sei que ele está sangrando por conta da anticoagulação com heparina. Então, veja, aqui eu tenho um paciente que está com CT alargado, ou seja, um tempo R alargado, um CFT mais lento, que é o tempo K mais lento, um alfa bem baixinho, mostrando uma dinâmica de formação de coágulo bem lentificada, e aí eu acrescento heparinase e isso logo resolve.
Então, eu destruo a heparina do sistema e eu logo resolvo todo o problema da coagulação do paciente, me mostrando que provavelmente a causa do sangramento daquele paciente ali é anticoagulação com heparina. Ele também tem o ESTEM, que avalia a via extrínseca. Ele tem o FibTEM. O FibTEM é uma modalidade que usa citocalasina D. A citocalasina D ela é uma inibidora da ação plaquetária. Então, lembra naquelas situações que eu mostrei para vocês que a gente fica na dúvida se o problema é plaqueta ou fibrinogênio? Nessas situações é que a gente pode usar o FibTEM. O FibTEM ele inibe a ação plaquetária. Então, eu só deixo no meu sistema o fibrinogênio e os fatores de coagulação. Então, se eu tirar a plaqueta da jogada e o sistema continuar alterado, a culpa é do fibrinogênio, concorda? Então, só para mostrar para vocês, aqui é o normal e aqui é uma situação de hipofibrinogenemia. Como eu contei para vocês, se eu tenho hipofibrinogênemia, eu tenho esse T1K, aqui representado pelo CFT, e eu tenho um MA, que é uma amplitude máxima do coágulo, aqui representada pelo MCF, alargados. Então, eu demoro para começar a formar o coágulo e quando eu formo é um coágulo bem baixinho. E aqui, nessa situação, eu adicionando citocalasina D, ou seja, eu excluindo a ação da plaqueta do meu sistema, eu continuo com esses parâmetros bem alargados, com o coágulo bem baixinho, então a culpa é do fibrinogênio. O APTEM, por outro lado, ele tem a protinina. E a protinina ela é uma inibidora da fibrinólise. Ela aqui tem uma excelente aplicabilidade nas situações em que eu acho que o paciente tem hiperfibrinólise. É muito simples. Se eu olho aquele paciente que tem aquela lise de coágulo exagerada, maior do que 15%, eu adiciono a protinina e isso resolve, significa claramente que esse paciente está em um contexto de hiperfibrinólise, que é isso que está propagando a hemorragia no contexto intraoperatório ou no doente crítico. Então, são essas as informações adicionais que o TEG oferece para a gente. Em termos de parâmetro, ele dá praticamente os mesmos parâmetros do TEG, só tem diferença de nome, e ele acrescenta ainda a possibilidade da gente diagnosticar se é por anticoagulação com heparina, se o problema está no fibrinogênio nas plaquetas e se o problema é pela hiperfibrinólise. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei fazer de uma forma objetiva e direta. Quem tiver dúvidas, quem precisar, esse aqui embaixo é o meu e-mail. Pode me mandar e-mail até para dar feedback sobre o que vocês gostariam que tivesse sido falado na aula. E esse aí é o meu gatinho, Bruce Wayne, é muito fofinho, né? Então, acho que queria botar ele na aula para vocês conhecerem, tá? Tchau, tchau.